Olá, minha gente. Estamos aqui hoje para nós podermos estudar os assuntos que dizem respeito à aula de número 6. Como sempre, eu deixo com vocês nas aulas anteriores algumas atividades para serem feitas como tarefa de casa, porque eu acho que é bom sempre rever, reavaliar, né, ter a chance de rever aquele ponto. Então, vejam bem. Nós temos aqui esse slide que eu deixei para vocês na última aula, com a formação do futuro pretérito com a partícula would. Ele se apresentaria como voluntário para fazer o trabalho, ele se concentraria em ser eficiente, ele relataria isso a seu supervisor, a fim de não perder o empregado, ele aceitaria as desculpas, o empregador aumentaria sua carga de trabalho, aquele colaborador não roubaria da empresa. Esse vocabulário todo foi visto em um texto anterior na aula de número 5. Mas não tem problema, você pode começar da de número 6, mesmo que sem ser seguindo uma sequência, não tem problema. É só para lembrar por que eu estou usando este vocabulário específico, é porque foi relativo ao texto que nós trabalhamos na aula de número 5. Deixei também essa frase de Einstein, para que vocês também revissem essa mesma estrutura, não é? Em que ele diz: se nós soubéssemos o que era que nós estávamos fazendo, não seria chamado pesquisa, seria? Novamente, uma frase em que a estrutura é a do futuro do pretérito, com a partícula would, para que vocês tivessem a oportunidade, mais uma vez, rever esse tópico gramatical e consolidar esse conhecimento. Então, vamos ver o texto de hoje. O texto de hoje, como vocês podem ver, tem um título muito simples: os modelos da interação entre a ciência e a religião. E eu trago esse texto, que é um texto relativamente simples, porque tem muitas palavras semelhantes ao português, mas principalmente hoje para chamar a atenção das conjunções, das palavras conectivas, das palavras de ligação. Então, vamos ver no próximo slide que expressões são essas que eu quero enfatizar. For example, que é parecido no português, não oferece dificuldade, mas lembrar de for instance e such as. Já vimos isso em outra aula, mas é sempre bom relembrar. Such as pode ser tal como ou tais como. However e but são palavras mais frequentes, então provavelmente vocês conhecem, e pode ser traduzido como mais, porém, todavia. Nevertheless aparece mais em textos acadêmicos e científicos, que também significa contudo, todavia. E yet, no início de oração, no início de uma frase, também significa conjunto, contudo, todavia. E essas expressões, moreover, furthermore, besides, in addition to, significam além do mais, além disso. E é importante lembrar que besides, essa é uma palavrinha que realmente confunde. Existe a palavra beside, sem o S final, que é ao lado de. Mas besides é além de. Isso às vezes confunde muito, então prestem bem atenção. Vejam agora no texto essas palavras de ligação. A primeira frase diz: várias tipologias caracterizam a interação entre a ciência e a religião. Several, várias, não é? For example, por exemplo, que poderia ser for instance, Michael Stenmark, em 2004, distingue entre três visões, entre três posições, mas são visões mesmo. A visão de independência, não sabemos o que é overlap. Então, deixemos um pouquinho esse parêntese, porque o parêntese sempre é mais uma informação extra, vamos deixar ele de lado por enquanto. Então, são três visões: a visão independente, a visão de contato e uma união dos domínios da ciência e da religião. Então, agora que a gente já sabe quais são as três visões, voltemos ao parêntese e vamos tentar, através do contexto, entender o significado dessa palavra. Então, a visão independente, no overlap between science and religion. Então, nenhuma ligação, vamos traduzir assim, né? Esse seria um entendimento mais natural, nenhuma ligação entre a ciência e a religião, já que é uma visão independente.
Então, vamos traduzir overlap como relação, como ligação, o mesmo no segundo parêntese. E na visão de contato, alguma relação entre essas áreas. E overlap, de fato, significa superposição. Essa é a ideia rigorosa de overlap. Mas é claro que aqui faz todo sentido dizer nenhuma relação, nenhum elo, né? Nenhuma ligação. E depois a terceira visão, que é uma união dos domínios da ciência e da religião. Dentre essas visões, ele reconhece mais subdivisões. Exemplo, o contato pode ser na forma de conflito ou de harmonia. Aqui é bom a gente ver que o within é dentre, lembrar isso, e esse é ponto G ponto é uma expressão latina que nós mantivemos no português, que também significa exemplo. Exemplo, o contato pode ser na forma de conflito ou de harmonia. O modelo mais influente dos relacionamentos entre a ciência e a religião permanece o de Barbour, 2000. Lembram que eu disse numa aula que esse apóstrofo S corresponde a de? Então, permanece o de Barbour, conflito, independência, diálogo e integração. Os autores subsequentes, bem como o próprio Barbour, as well as, bem como o próprio Barbour, melhoraram e alteraram esta taxonomia. Contudo, however, que eu podia colocar aqui but também, outros, por exemplo, Cantor e Kane, em 2001, discutiram ou argumentaram, arguíram que não é útil entender as interações passadas entre ambas as áreas, por uma única coisa. Ele se concentra no conteúdo cognitivo das religiões às custas de outros aspectos, tais como os ritos e as estruturas sociais. Então, essa expressão at the expense, nós vamos traduzir como às custas de outros aspectos, ou poderia dizer também em detrimento de outros aspectos, tais como ritos e estruturas sociais, such as, vimos que tais como, tal como. Moreover, além do mais, não há uma definição clara do que é que o conflito significa, evidente ou lógico. Então, moreover, além do mais, além disso, o modelo, the model, não é tão sofisticado filosoficamente como alguns de seus sucessores, tal como o de Stenmark. Nevertheless, contudo, por causa dessa influência duradoura, vale a pena ainda discutir esta taxonomia em detalhes. Bom, como vocês veem, é um texto cujas palavras são muito semelhantes ao português, trazendo uma outra palavra nova para o seu vocabulário. E aí, acrescento esta forma que aparece no texto, que é o comparativo de igualdade, que aparece nessa frase. Subsequent authors, as well as Barbour himself, have refined and amended this taxonomy. Então, os autores subsequentes, bem como é uma forma de igualdade, de comparativo de igualdade, mas é uma expressão de ligação, quando eu digo bem como, tão bem como o próprio Barbour, alterou e melhorou essa taxonomia. O modelo não é tão sofisticado filosoficamente quanto alguns de seus sucessores, tal como o de Stenmark. Então, as é exatamente a forma, é a estrutura que se usa para o comparativo de igualdade em inglês. E aí eu acrescentei mais um exemplo, só para que vocês fixem. A visão independente é tão polêmica quanto a visão de contato. As polemic as. Então, as well as, rigorosamente seria tão bem como, que num texto a gente traduz simplesmente como bem como o próprio Barbour, né? Na segunda frase, nós temos as philosophically sophisticated as, tão sofisticado filosoficamente quanto, e no último exemplo, as polemic as, tão polêmico quanto. A visão tão polêmica quanto a visão de contato. Então, veja no próximo slide o que é que nós temos. Algumas palavras e expressões que eu sugiro que vocês anotem,
no glossário pessoal. At the expense of other aspects. Se você lembrar que expenses significam despesas, talvez você possa fazer essa associação de às custas de outros aspectos, que também eu traduzi como em detrimento, mas para facilitar estabelecer essa relação entre expenses, em despesas e custos, talvez a tradução melhor seja às custas de outros aspectos. Because of its enduring influence, por causa de sua influência duradoura. Lembram que during é durante? Não é? Então tem sempre esse aspecto de durar, por causa de sua influência duradoura. Both authors, ambos os autores, within those views, dentre essas visões. Lembram que eu disse que o E.G. era a expressão latina, e é exatamente exemplo gratia, e aproveitei, para não perder o momento, acrescentei a expressão latina I.E., que corresponde a id est, e em português isto é. E a última expressão que nós vimos no texto, no overlap between science and religion. Overlap, nós vemos como ligação, relação, superposição. E aparece uma expressão, que essa a gente tem que ter mais cuidado, porque ela é uma expressão inteira. To be não é um vocábulo. To be worthwhile é uma expressão que significa valer a pena. Então a frase do texto é: vale a pena ainda, still, discutir isso. Então, são expressões que eu acho que vale a pena, né? It's worthwhile, colocar no vocabulário de vocês, pessoal. Então, veja, o que é que nós vimos no texto de hoje que eu quis chamar a atenção? Lembrar que existem as palavras semelhantes com o português, isso não tem dúvida mais, os textos acadêmicos são riquíssimos com essas palavras cognatas. Lembrar que você pode deduzir o significado de uma palavra, como nós vimos em overlap, pelo contexto. Lembrar também que deve ler a frase até o final e não parar numa palavra que desconhece. Vai até o final da frase, até a vírgula final, até o ponto, para que você tenha uma noção da frase inteira, para ver se aquele contexto ajuda a identificar a palavra nova, o vocábulo novo. E também revimos as palavras de ligação, como for example, as well as, however, moreover, nevertheless, como ponto importante dessa aula de hoje. E deixo, como sempre, um dever de casa. São 3 citações, uma de Chomsky, que é um famoso linguista e ativista político americano, e 2 do Papa Francisco. Deixo com vocês até a próxima aula, para que a gente possa consolidar o conhecimento que foi visto hoje. Então, até a próxima aula, um grande abraço e até o próximo encontro. E comentem sempre as aulas. Se gostaram,